Então, pessoal, podemos, então, dar início aqui. Vou começar devagarzinho, vamos lá. Vou relembrando aonde a gente estava. Eu tinha, na última aula, falado com você sobre essa estrutura da força de vendas. Era o assunto que a gente ia iniciar na aula de hoje. Eu tinha dado uma pincelada. Vou, então, fazer uma revisão rápida aqui do que eu falei na última aula e vou dar sequência daí para frente. Vou até terminar essa parte de estrutura da força de vendas. Nós vamos ver esses 4 tipos de estruturas aí, ó. A estrutura por território, estrutura por cliente, estrutura por produtos e uma forma mista de você trabalhar estes conceitos aí de estrutura de força de vendas. Esse material foi tirado de 2 livros, um livro do Las Casas e o livro do Marcos Cobra, que tem lá na biblioteca também. Em qualquer momento tem o número da página aí. Podem procurar lá quem quiser se aprofundar mais, mas o material aí vai dar para a gente ter uma noção legal, tá? Eu tinha falado, então, com vocês, pessoal, que para você estruturar sua força de vendas, você tem basicamente 3 opções e uma opção, uma quarta, que é a combinação das outras 3 opções. A primeira, que é a mais, de repente, é até a mais usual, que é por território. A gente vai falar um pouquinho mais dela. Hoje eu vou falar bastante coisa dela, depois a gente fala também sobre a estruturação por cliente, a estruturação por produto e como você pode combinar essas formas de estruturação, em que casos é melhor você combinar, quando que não é, quando deve usar uma estruturação, quando é melhor usar a outra, e a gente vai ver as vantagens e as desvantagens de cada uma, dando uma ênfase maior, como eu falei, na estruturação por território. Como eu já tinha falado, antes de eu tocar o bonde, fazendo só um resumo para você lembrar, a estruturação por território era a que eu mesmo usava naquela empresa, até hoje também, na empresa, nesse ramo meu de condomínios, é o mais prático para você adotar. Então, lá quando eu trabalhava lá em Copacabana, eu tinha uma equipe grande, a gente trabalhava venda de contratos de administração para condomínios, então eu tinha uma equipe que ficava na Zona Sul, trabalhando só Zona Sul, uma equipe trabalhando Zona Norte, né? Tijuca, dali para cima, Tijuca, Maracanã, Grajaú, gente, Tinha Novo, Mary, daí para cima, uma outra equipe em Niterói e região, e uma outra equipe, Barra da Tijuca, Recreio, Jacarepaguá, aquela zona oeste ali. A gente depois vai falar as vantagens e desvantagens de cada um, eu até vou mostrar para você por que eu adotava esse tipo de estrutura. Você pode ter uma estrutura por cliente, eu poderia também, lá nesse meu segmento de administração de condomínios, se eu quisesse, lá eu poderia separar vendedores que vão atuar abordando condomínios pequenos, até, por exemplo, 20 apartamentos, uma outra equipe abordando condomínios médios, de 20 a 100 apartamentos, por exemplo, e uma outra equipe abordando condomínios grandes, acima de 100 apartamentos. Seria uma. Poderia também fazer isso se eu quisesse. Mas depois eu vou mostrar as vantagens e as desvantagens de cada um. Você vai entender por que eu preferia a estrutura por território. Tá? Por cliente, por exemplo, você poderia ter uma pessoa que... Uma equipe de vendas para supermercados, por exemplo, poderia separar, né, supermercados pequenos, supermercados médios, supermercados grandes, e vendedores que atuam somente em supermercados pequenos, vendedores que atuam em supermercados médios, vendedores que atuam em supermercados grandes, são exemplos, né? Tamanho por porte de cliente, né, o quanto o cliente gasta com a sua empresa. Ou, por fim, a estruturação por produto. Né? Então, eu dei um exemplo lá, que eu gosto de dar esse exemplo, que o aluno consegue visualizar isso bem na cabeça dele. Imagina você trabalhando, é um gerente comercial de uma empresa que fabrica carro, jet ski e lancha. Então, normalmente, essa estrutura por produto, ela é mais usada em empresas que fabricam produtos complexos, que vendem, normalmente, tá? Produtos complexos. Então, imagina,
se eu sou gerente de uma empresa que fabrica carro, fabrica jet ski, fabrica lancha, dificilmente eu vou encontrar um vendedor que entenda dos três. Pode até ter, mas é mais difícil. Normalmente tem um cara que é muito especialista lá em carros, porque aí um vendedor tem que, o cara para vender, ele tem que esclarecer as dúvidas dos clientes. O cliente vai vir fazer perguntas técnicas sobre aquele produto lá, o camarada tem que entender daquilo. Então, é mais fácil eu ter um vendedor ou alguns vendedores especialistas em carro, eu ter vendedores especialistas em jet ski e outros vendedores especialistas em lancha, em barco. E aí, aquele camarada que está vendendo o jet ski, ele entende. Eu vou pegar uma pessoa que entende tudo e mais um pouco de jet ski, para chegar e tirar as dúvidas todas do cliente, né? O cara da lancha, a mesma coisa também. E, por fim, aí depois a gente vai dar mais detalhes, por fim, a forma mista, que é a combinação. Uma venda por território e por cliente ao mesmo tempo, uma venda por território e por produto ao mesmo tempo, ou uma venda por cliente e por produto ao mesmo tempo. Então, um exemplo que eu tinha dado, vamos pegar essa empresa que vende carro, jet ski e lancha. E ela atua no Rio de Janeiro e em São Paulo. Ela atua na região sudeste, por exemplo. Rio, BH, São Paulo e Espírito Santo, por exemplo. Então, como é que eu ia ter um vendedor para vender jet ski ao mesmo tempo no Rio de Janeiro, em São Paulo e Espírito Santo ao mesmo tempo? Não tem jeito, o cara ia ter que ficar se deslocando igual um maluco para lá e para cá. Não, então eu posso ter uma equipe no Rio de Janeiro para vender carro, uma equipe no Rio de Janeiro para vender jet ski, uma equipe no Rio de Janeiro para vender lancha. Aí eu tenho uma equipe em São Paulo para vender carro, uma equipe em São Paulo para vender jet ski, uma equipe em São Paulo para vender lanche, e assim vai. Então, era uma equipe separada por território e produto. Ou poderia ser, né, outra combinação, território e cliente. O pessoal vai, por exemplo, lá na minha área, eu poderia ter uma equipe focada na Zona Sul só em condomínios pequenos, uma equipe focada na Zona Sul só em condomínios grandes, uma equipe na Barra da Tijuca só para condomínios pequenos, uma equipe na Barra da Tijuca só para condomínios grandes. Aí eu estaria fazendo essa combinação, e aí tem, né, combinações variadas das mais diversas formas possíveis aí. Tá? Aí é com a sua experiência na área, né? Você, para assumir como gerente comercial, você já vem tendo um desempenho naquela empresa, naquela área, naquele setor. Você já conhece mais ou menos o setor. A empresa já tem um histórico já dos vendedores que passaram pela empresa. Então, para você definir qual a melhor forma de estrutura, não existe uma receita de bolo. Você não vai encontrar um livro que fala, para supermercado é melhor você adotar a estrutura tal. Não tem. Isso varia muito de setor para setor, tipo de produto que você vende, tipo de cliente que você atende. A área que você atua, se é numa cidade, se é numa região, se é num estado, se é no país inteiro. Então, isso vai depender de uma série de fatores para você analisar, para ver qual a melhor forma. Mas aí vamos falar um pouquinho mais dessa venda por territórios, então. Ó. Lendo o slide aqui, na organização de vendas por território, toma-se como base a divisão geográfica. Né? A divisão do território é feita considerando uma cidade, uma região, um estado, ou qualquer outro tipo de forma de divisão territorial. Já tinha mais ou menos citado aqui, né? As regiões podem ser controladas por um gerente regional. Aos vendedores são atribuídos os territórios, e os territórios, também repetitivo aqui a palavra território, territórios específicos, com responsabilidade pelo desempenho local. Então, o vendedor vai ter uma região para ele trabalhar e ele é o responsável pelo desempenho daquela localidade que ele está pegando para trabalhar. A venda por território é mais recomendada para empresas que vendem para clientes mais ou menos homogêneos. Então, vamos pegar esse exemplo meu lá da administradora de condomínios. Na administradora de condomínios, a gente vendia o contrato para administrar condomínio. Abordavam os síndicos, o pessoal dos condomínios, para convencê-los a contratar a nossa empresa e fechar um contrato com a nossa empresa. Condomínio, gente, ele só varia de tamanho. 20 apartamentos, 50 apartamentos, 100 apartamentos. Mas
A forma de você vender é uma coisa só. A forma de abordar é a mesma. Os questionamentos que um síndico do condomínio pequeno faz e os questionamentos de um síndico do condomínio grande faz são os mesmos. Então, não exige um conhecimento diferenciado do vendedor para atender um condomínio pequeno ou um condomínio grande. Então, é isso, ó. Os clientes são mais ou menos homogêneos. Vender contrato para condomínio, tanto faz contrato para condomínio pequeno quanto condomínio grande. Condomínio é um tipo de cliente que ele é homogêneo, parecido. Então, não tem muita diferenciação na forma de vender. Então, não fazia sentido eu separar por cliente, né? Então, por isso que o autor está falando, a venda por território é mais recomendada para empresas que vendem para clientes mais ou menos homogêneos, que estejam, de uma certa forma, concentrados em suas localidades e regiões. Por isso que eu adotava isso lá. Olha as vantagens disso, ó. As vantagens dessa venda por território, quando você separa por território, permite uma cobertura intensiva do território de vendas. O representante de vendas pode explorar melhor a potencialidade existente e alocar melhor seu tempo. O cara vai focar, por exemplo, lá, os meus vendedores que atuavam na zona sul do Rio de Janeiro, eles focavam a zona sul do Rio de Janeiro ali e cobertura intensiva. Eles rodavam zona sul do Rio de Janeiro mês inteiro rodando, eles abordavam gente para tudo, sabe? Facilita para você concentrar os seus esforços. Porque imagina lá, porque você imagina a situação se eu fosse separar por cliente, por exemplo. Então, eu ia dar para um vendedor uma carteira de clientes grandes. Aí não ia ser separado por território, ia ser separado por tamanho. E aí ele ia pegar condomínios para atender, para ele tentar abordar na Zona Sul, na Zona Norte, na Zona Oeste, Niterói, tudo espalhado. Aí o quanto isso ia dificultar o trabalho dele? A gente vai ver aqui que até uma desvantagem que aumenta o custo também, não é? Então, e não permite uma cobertura intensiva, se eu separo dessa forma. Imagina, ele vai para uma reunião num condomínio para apresentar a empresa de manhã num condomínio em Copacabana e depois do almoço ele já tem uma reunião lá na Barra, lá no Recreio dos Bandeirantes. Então, ele já tem que terminar a reunião dele de manhã lá, já tem que pegar uma condução, que seja metrô, ônibus, ou alguma coisa qualquer, ou se tiver carro próprio, já ir lá para o Recreio dos Bandeirantes, para chegar lá a tempo, para poder apresentar para o condomínio de lá, e, de repente, no final do dia, tinha uma reunião para fazer em Niterói. Ou seja, ele ia perder um dia de trabalho para atender 3 clientes. De manhã, um em Copacabana, depois do almoço, um lá no Recreio, e no final do dia, um condomínio em Niterói para atender. A perda de tempo que seria. Como é que ele ia dar uma cobertura mais intensiva? Que aí ele concentrando só na área dele, o cara vai trabalhar só a Zona Sul. Possibilita para ele marcar as visitas, tudo mais próximo. Ele, numa manhã, ele conseguia fazer 3 reuniões, uma em Copacabana, uma em Ipanema, outra em Copacabana de novo. Depois do almoço, ele ia abordar um síndico no Flamengo, ele pegava um metrôzinho rapidinho, estava lá no Flamengo. Ele consegue dar uma cobertura mais intensiva, né? Então, uma vantagem muito grande. Outra, cria no representante de vendas o conceito de responsabilidade como gerente. Ele se sente meio que gerente daquela área onde ele atua. Isso é muito bom. Motiva ele fica como responsável, né, pelaquela área lá, a responsabilidade dele, mesmo que seja, né, 2 pessoas que são responsáveis por uma área, ou 2 ou mais pessoas, mas eles têm aquela sensação de que eles é que comandam aquela região, aquela área, eles dominam aquela área lá. Então, isso cria essa sensação que é saudável, é muito bom. Outras vantagens. Controla... Peraí, parece que tinha um negócio aqui que eu queria falar. Não, mas é isso mesmo. Outra vantagem, controla e avalia melhor as atividades do representante de venda. A empresa pode controlar melhor, quando está separado por território, a quantidade de clientes ele visitou, quantos novos clientes ele abriu, a cota de vendas por cada território, as despesas de cada território. Então, facilita os mecanismos de controle.
né, as despesas de cada território, o lucro de cada território, os recursos de, como está falando aqui no texto, de propaganda, promoção de vendas, o mix de comunicação que você monta para cada território, o efeito das propagandas que estão sendo feitas em cada território. Até isso facilita para você ter algum tipo de mecanismo de controle. Quando você está fazendo esse zoneamento por território, facilita seu mecanismo de controle. Permite redução de custo, como eu tinha falado. Né? Porque você imagina, representante comercial vai de manhã para Copacabana atender um cliente, e de tarde, depois do almoço, você tem uma reunião no Recreio, e no final do dia, uma reunião em Niterói. Olha o custo que ele tem para ficar atravessando a cidade. Né? Cresce custo com passagem, custo com alimentação, uma série de outros tipos de custo, né, que você acrescenta, que se você tivesse com a venda por território, esse custo seria reduzido, com certeza. O representante, como eu falei no exemplo, ele, numa parte da manhã, ele poderia fazer 2 reuniões em Copacabana, depois do almoço, uma outra reunião em Ipanema, pertinho, a locomoção, de repente, na distância, ele vai até a pé, pega um metrozinho, tá lá rapidinho. Então, o custo cai bastante, porque ele tem que ficar se deslocando para partes diversas da cidade. Né? Outras vantagens, facilita o desempenho de outras atividades de vendas e marketing, como eu tinha falado, isso aqui complementa aquilo que eu falei, a distribuição da verba de propaganda, promoção de vendas, sua campanha publicitária, né? Que você pode fazer uma campanha focada por uma determinada região, por exemplo. Uma determinada região está tendo um bom desempenho, o time de vendas está atuando lá, está tendo retorno, e você intensifica uma campanha voltada para aquela região, você vai ter um retorno melhor, tá? Então, permite você visualizar uma região, o desempenho está pior, então o que está acontecendo? Preciso de eu fazer uma nova campanha para aquela região. Você faz uma campanha para todas as regiões, em uma campanha, uma região tem um desempenho melhor que as outras, e você tem como analisar, será que naquela região eu tenho que fazer um outro tipo de campanha, que vai ter um retorno melhor? Então, permite você ter um mecanismo de controle melhor quando sua equipe está atuando por território. Incrementa as relações com os clientes. Esse melhor relacionamento é decorrente do melhor conhecimento dos hábitos, preferências e motivações dos clientes. Ou seja, quando você tem uma equipe de vendas atuando por território, eles vão se acostumando com aquele território, conhecendo melhor aquele território, entendendo melhor, cada vez mais, os hábitos de consumo daquela região, daquele território, as preferências, o que motiva o cliente a comprar, a gastar, né? Quais as motivações, quais as necessidades, quais os anseios dos clientes daquela área. Então, a própria equipe de vendas, que quando ela permanece um bom tempo atuando numa mesma área, ela está lá no dia a dia, né, na batalha, correndo, gastando a sola de sapato, visitando o cliente, tendo reunião com o cliente, entendendo melhor o cliente. Os próprios vendedores podem ajudar melhor a empresa com informações relevantes para a empresa pensar em campanhas melhores, entender melhor as necessidades do cliente, criar produtos mais adequados para aqueles clientes daquela área lá. Isso você consegue melhor quando você tem um time de vendas focado por regiões. Cada equipe vai conhecendo melhor as necessidades de cada região. Né? Se eu estou falando de regiões, pessoal, você também tem que, né, imaginar também, não estou falando só Zona Sul, Zona Norte e Barra da Tijuca, não. Imagina uma equipe que atua Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais. Os hábitos de consumo lá no interior de Minas são diferentes dos hábitos de consumo daqui do capital do Rio de Janeiro, e são diferentes lá de São Paulo, e são diferentes do Nordeste, ou Rio Grande do Sul. Né? As regiões, uma empresa que vende para o Brasil todo, por exemplo, né, ela encontra uma variedade muito grande de preferências de clientes.
Agora, você imagina também uma empresa que ainda atua a nível mundial, e atua em diversos países. Se de um estado para o outro, né, os hábitos de consumo, as necessidades, as preferências já sofrem muita variação, imagina de um país para o outro. Então, isso você tem que estar também pensando nisso também, né? Para que a sua equipe também ajude a trazer informações daquela área que eles estão atuando lá, eles criam esse relacionamento com os clientes da área. E, ao mesmo tempo que tem as suas vantagens, a estrutura de venda por território, ela também tem algumas desvantagens. Tem um textozinho do livro aqui que eu gosto de fazer uma reflexão, porque eu peguei o texto exatamente como está no livro. E parece que o texto do livro, ele fala de uma forma, mas eu acho que o autor quis falar. Faltou alguma coisa, alguma informação no texto dele, dá a gente a entender uma coisa diferente. Então, eu gosto de explicar. Eu não vou modificar, lógico, eu não ia modificar o texto do livro do autor, mas é preciso que eu explique para você. Olha o que ele fala, ó. Como desvantagens. O representante de vendas tende a considerar-se dono de seu território e de seus clientes. Dessa maneira, ele não se interessará em abrir novos clientes em sua zona, uma vez que isso exigirá esforços adicionais seus. Olha, que eu pego de baixo aqui também, que é a mesma coisa do de cima. Eu vou explicar uma coisa aí. O representante de vendas tende a acomodar-se e não realizar esforços adicionais. Ele tenderá a se acomodar, visitando e vendendo apenas para uma nata de clientes do seu território, deixando de realizar a abertura de novos clientes. Então, eu imagino aqui que o autor deve ter, ele queria falar, faltou algum texto dele que eu não sei, ele queria falar quando, aqui parece dar a entender que quando o vendedor não tem comissão, porque eu conheço muito bem o que é um vendedor. O cara tem fome de dinheiro. Bom vendedor tem. Quanto mais cliente para ele poder abordar e vender, melhor, porque ele ganha comissão. Quanto mais cliente ele abordar, maiores possibilidades de vendas. Quanto mais clientes novos ele abrir, maiores possibilidades de vendas e maiores condições de ganhar dinheiro, maiores salários, maiores comissões. Né? Então, eu acho que aqui ele quis dizer que, no caso de uma equipe de vendas que não tenha comissões, aí realmente, então, de repente, pode haver esse caso aqui, do vendedor se acomodar, não querer abrir clientes novos, porque ele vai ter mais trabalho e não vai ganhar mais dinheiro. Mas quem trabalha com vendas aí, quem já é da área, sabe muito bem que é muito difícil você ver uma equipe de vendas de uma empresa que não tenha comissões, que o vendedor tem, tá? Até existe. Quer dizer que não existe, não. Existe, mas é um pouco mais raro. Na maioria, pelo menos, que eu já vi por aí afora, eu sou gerente comercial, converso com vendedores de todas as formas por aí afora, e lido muito com isso. O que é mais comum, né? Você vê o vendedor ganhando um salário fixozinho baixo e comissões. Então, quanto mais clientes ele abrir, quanto mais clientes ele buscar, ele vai ter mais trabalho, mas vai ganhar mais dinheiro. Né? Então, aqui, a gente tem que tomar esse cuidado com o que o autor falou. Eu imagino que ele está falando que uma desvantagem é que de você adotar a venda por território, que o vendedor pode se acomodar e não, dentro daquela área dele lá, ele não tem interesse em ficar buscando novos clientes. Ele vai aumentar o trabalho dele. Né? Mas se ele ganha comissão, eu acho muito difícil isso aqui acontecer, isso aqui ser uma desvantagem, tá? Só um porém que eu gostaria de fazer a respeito do texto aqui do autor. O resto eu concordo com tudo que ele falou aí. Ele falou, o zoneamento pode estar beneficiando alguns representantes de vendas. Isso, gente do céu, é uma das coisas que mais acontecem e é uma das coisas mais problemáticas para um gerente de vendas. Esses dois negócios aqui, ó. Essas duas desvantagens que ele cita, a outra também, olha lá, ó.
a evolução desigual da demanda pode gerar desequilíbrio entre os territórios existentes. O que ele fala aqui? Quando o zoneamento é desequilibrado, ele pode sim estar beneficiando alguns representantes e qualquer mudança gerará resistência. Porque eu já passei muito por isso. A gente dividia lá os territórios e tal, né? As equipes estão trabalhando. E, de repente, a gente percebia que numa determinada área estava fechando mais contratos em outras áreas. E tem uma coisa, gente, que eu não sei, não tem nem explicação. Eu trabalho nessa área há mais de 15 anos. Eu percebi uma coisa que era bem estranha. Eu sempre percebi isso, pelo menos nesse mercado que eu atuo, de condomínios. Parece que tem uns momentos assim, igual ele fala aqui, a evolução desigual da demanda gera desequilíbrio. Parece que tem uns momentos, eu não tenho explicação. Num semestre, assim, a Barra da Tijuca, o troço começa a bombar lá e a gente começava a fechar contrato um atrás do outro e as outras áreas nada. Parava, não fechava contrato nenhum. Daí a pouco, quando veio, invertia. Parece que o pessoal aqui da Zona Sul, lá da Zona Sul, começava a fechar um contrato atrás do outro e lá na Barra da Tijuca parece que o troço parava. Ele ficava um tempo parado. Quando veio, o negócio começava a bombar aqui para a região de Niterói e Maricá, essa área aqui de Niterói. Coisa mais impressionante. E aí gera, né, e o pessoal, todo mundo ganhava comissão, gera esse desequilíbrio e gera a insatisfação da equipe. E aí, às vezes, a gente ia tentar fazer algum tipo de remanejamento, porque a gente também tem aquele senso de justiça, de querer que todos os vendedores estejam atuando, vendendo, ganhando dinheiro. Eu, como gerente comercial, sempre tive uma coisa na cabeça: eu preciso fazer com que todos os meus vendedores ganhem dinheiro. Eu também ganhava comissão em cima das comissões deles. Eu tinha que ver essa equipe feliz, eu tinha essa preocupação. Queria ver todo mundo ganhar dinheiro. E aí chegavam os momentos que uns começavam a ganhar dinheiro demais e os outros paravam. E aí aquilo começava a gerar insatisfação no pessoal. Eles não entendiam por que naquele momento estava ruim, aquela área estava ruim, a área dele. Queria que fizesse algum tipo de remanejamento, queria ir para uma outra área. E aí a gente ia tentar modificar alguma coisa, modificar a área. Era uma resistência tremenda. Aí você ia tentar agradar um, desagradava os outros. E é um problema, né? A vida de um gerente comercial, gosto muito de falar isso com os outros, a pessoa que quer cair para essa área aí, de ser gerente comercial nessa área, ele tem que se preparar muito para lidar com isso, sabe por quê? Quando você é gerente de uma equipe, de um setor administrativo, eles não têm comissões, normalmente não, né? Vamos dar um exemplo, um setor administrativo onde cada funcionário tem o seu salário fixo. Então, gera muito menos insatisfação e atrito, porque também não tem essas diferenças de comissões, um ganhar mais do que o outro, querer pegar coisa da área do outro, porque o ser humano, né? O ser humano já é difícil a convivência. Num setor que é administrativo, todos têm salários fixos, eles já têm um problema do problema do dia a dia, ali, dos atritos que tem pela convivência. Os atritos que tem pela convivência. O gerente já é responsável por ficar apaziguando aquele negócio ali, que vira e mexe, acontece. De um fez alguma coisa que desagradou o outro, aqueles atritos do dia a dia, do relacionamento no ambiente de trabalho, que é comum. E no caso de vendedores, de representantes comerciais, você ainda tem um problema a mais, que é esse. Um começa a ganhar comissão demais, aí gera ciúme, inveja, ou aí os problemas do ser humano, do ego. O cara, além de estar ganhando menos dinheiro, ele começa a ter inveja do de lá, ciúme do de lá. Aí o cara que está vendendo, está ganhando dinheiro, começa a ser mais elogiado, gera ciúme no outro de cá. Se preparem para viver com isso, que é uma coisa que eu acho complicada, lidar com o ser humano, né? Eu sempre falo, quando a gente gerencia máquinas, gerencia dinheiro, é muito mais fácil.
Porque máquina não tem ciúme, não tem inveja, não tem rancor, não tem ódio, né? Dá um probleminha lá, você dá manutenção na máquina, ela volta a trabalhar, pronto, acabou. Não reclama de nada, não tem frustração. Dinheiro também é muito fácil de lidar. Tem hoje sistemas moderníssimos que fazem os cálculos de tudo para você sozinho. Você nem precisa, hoje em dia, dependendo da área que você atua, nem precisa ter tanto conhecimento que os sistemas já fazem as coisas tudo sozinho para a gente. Agora, você lidar com pessoas, gente, não existe fórmula, não existe receita de bolo. Pessoas têm os seus problemas, das suas ansiedades, das suas frustrações, das suas invejas, né? Do ciúme, são coisas inerentes do ser humano, próprias do ser humano. E você trabalhar isso, às vezes, não é muito fácil, né? Então, quando você lida com vendedores, se prepara, porque essa questão das diferenças aí vai acontecer mais cedo ou mais tarde, e você tem que ter habilidade para lidar com isso, fazer todo mundo continuar trabalhando feliz, né? Outra desvantagem, o crescimento econômico e rápido em alguns territórios pode dificultar a cobertura do território, é a mesma história. Olha lá, esses territórios com essa influência tendem a dificultar a sua cobertura pelo representante de vendas, surgindo, por conseguinte, uma necessidade de desdobramentos do território, fato que nem sempre são bem aceitos pelos representantes. Uma determinada área, ela começa a se desenvolver mais, crescer mais economicamente, gerar mais negócio, aí aquele representante comercial sozinho começa a não dar conta daquilo, e também ele não quer que divide o território dele. É um outro problema, é um problema parecido com aquele outro lá, que aí você, mais cedo ou mais tarde, vai ter que dividir o território, que um sozinho está dando conta, ou dois sozinhos estão dando conta, tem que botar mais um, aí tem que dividir o território. Falar em dividir território de vendas, quando eles ganham comissões, gera uma insatisfação danada. Eu já passei muito por isso, é difícil lidar, contornar, mas você precisa ter, né? Por isso que a gente estuda tanto, né, no curso. Tem essas matérias de recursos humanos, liderança, não é à toa. Eu falo com todo mundo, todos os alunos meus estão fazendo, seja administração de empresa, fazendo contabilidade, seja está fazendo ciência da computação, seja lá que área, engenharia da produção, seja lá que área que eles estiverem atuando. Gente, é uma dica que eu dou para todo mundo, para todos vocês. Uma dica que eu dou, quando você tiver uma oportunidade, depois que você se formar, fizer um MBA focado na sua área, tal, daí para frente, quando você tiver uma oportunidade, faça um MBA em gestão de pessoas. É a melhor coisa que você faz na vida como profissional. Sabe por quê? Vocês estão fazendo faculdade, eu tenho certeza que vocês querem crescer na vida. Não acredito, fizer uma pesquisa, fazer uma pergunta aqui, eu nem vou fazer, porque eu sei que a resposta vai ser negativa. Eu duvido que alguém aí está fazendo a faculdade, está pagando, perdendo, gastando seu tempo, está aqui uma hora dessa, aqui numa videoconferência, depois vai perder um tempo estudando em casa, fazendo trabalho, para não melhorar de vida. Ah, não, professor, eu quero ficar do mesmo jeito que eu estou na minha vida. Não, não tem ninguém, eu tenho certeza. Todo mundo está fazendo faculdade, está buscando crescimento profissional. Quer melhorar de vida, quer crescer, quer ser promovido, quer ocupar cargos mais importantes. Para você crescer, você vai precisar. Quanto mais cresce, mais gente para baixo de você vai ter para você comandar. Para você crescer dentro de uma empresa, você precisa desenvolver a habilidade de gerir pessoas. Não tem jeito. E aquelas pessoas que têm essa habilidade desenvolvida de saber comandar uma equipe, de saber liderar uma equipe, ela é muito mais bem vista pela alta administração da empresa. Com certeza vai ter mais possibilidades de crescimento, porque você, além de ser bom no que você faz, você também sabe lidar com pessoas, sabe liderar um grupo de pessoas. Tá? Então, isso aí é fundamental. Eu já estudei demais, né? muito gestão de recursos humanos, dou aula de recursos humanos hoje. Não fiz um MBA em recursos humanos, pretendo fazer. Na primeira oportunidade que eu tiver, eu quero fazer, mesmo já tendo um bom conhecimento, eu acho muito importante.
tá? E aí, pessoal, vamos lá agora na organização de vendas por clientes. Quando a empresa opera em ambiente onde os clientes apresentam muitas diferenças em suas necessidades de consumo, aí, então, de repente, a organização de vendas por cliente poderá ser melhor. Vamos voltar para aquele meu exemplo dos condomínios. Os condomínios, eles são a forma de você abordar ele, tanto pequeno quanto médio quanto grande, são muito diferentes, são muito parecidas. Não há as perguntas que os clientes vão fazer na hora que está lá contratando a empresa são as mesmas, a forma de abordar é a mesma. Então, não justifica. Agora, quando eu tenho clientes muito diferenciados, né? Seja aqui, ó, como ele está falando aqui, a divisão dos clientes pode ser feitas por tamanho, tipo de indústria, ou a complexidade do tipo de venda que você está fazendo. Tem uma série de aspectos que você pode observar que quando esses aspectos são diferentes de um cliente para o outro, então, de repente, é mais viável você separar a equipe de vendas por tipo de clientes, né? Então, dessa forma, lá, os vendedores tornam-se mais familiarizados com os problemas e necessidades de cada um e passam a prestar melhor serviço. Ele começa a se especializar naquele tipo de cliente que ele está trabalhando ali. Começa a entender o tipo de necessidade daquele tipo de cliente dele, se especializa naquele tipo de cliente. Tá? Também tem prós e contras. Enquanto a especialização dos vendedores é uma das grandes vantagens dessa forma organizacional, o custo do atendimento é a desvantagem. Você lembra o exemplo que eu dei agora há pouco? Isso aqui é aquele exemplo. Imagina se eu lá na minha empresa, que eu trabalhava lá em Copacabana, se eu fosse separar por clientes, por exemplo, por tamanho de clientes, fosse dividir o meu time de vendas, eu ia ter esse problema aqui, ó. E o vendedor, ao mesmo tempo que ele estava lá de manhã atendendo um cliente lá na Zona Sul, de tarde ele ia ter que se deslocar para a Zona Norte, ou para a Zona Oeste, ou para o Niterói, uma região distante, né? Para ir até lá um condomínio, até ir no escritório de um cliente, lá numa área distante, aumenta o custo, é mais trabalhoso, tá? Então, o custo disso aí aumenta bastante, é mais trabalhoso. Você tira o foco do seu vendedor, em vez de ele ficar focado numa área e dar um gás maior naquela área ali, num dia, ele tem que se deslocar para várias localidades diferentes, tira o foco do trabalho dele. Então, é uma principal desvantagem desse tipo de organização. A organização de vendas por produtos, já caminhando aqui para o final. A organização por produtos é frequente nas empresas que comercializam diferentes produtos em sua linha. Como eu tinha falado lá, né? Produtos, ó, esse modelo é mais direcionado para a venda de produtos mais técnicos, produtos mais complexos, pois os clientes podem ter perguntas complicadas, mais difíceis de serem respondidas por vendedores que não são altamente especializados no item. Então, o melhor exemplo, né, é aquele do carro, do jet ski e da lancha. Lá, essa modalidade se justifica quando as linhas de produtos são muito complexas tecnicamente entre si, ou quando os itens são muito numerosos, mas principalmente nessa parte da complexidade dos tipos de produto que você vende. Então, né, não teria a menor possibilidade de eu vender carro, jet ski e lanche, botar um vendedor para vender os 3 tipos de produto. Muito melhor eu separar a equipe por tipo de produto. Cada equipe especializada naquele tipo de produto, sabe responder perguntas técnicas daquele tipo de produto. Tá? Tem uma desvantagem desse tipo de organização, é que, dependendo da complexidade do produto, pode-se exigir a visita de mais de um vendedor, que aumentaria os custos para a empresa. E quando você está falando de produtos muito complexos, isso também é inevitável, né? Porque por mais que o vendedor seja especializado naquele produto, mesmo assim, em algum momento, ele pode chegar a se esbarrar, né? Às vezes o cliente começa a se aprofundar demais num determinado tipo de assunto lá do jet ski ou da lancha lá, que o vendedor não tenha habilidade, o conhecimento para responder sobre aquilo, precise envolver uma outra pessoa. Mas aí,
é um problema que vem do tipo de indústria, né? Do tipo do segmento da indústria, do tipo de produto que a empresa fabrica. É meio que inevitável, tá? Por fim, pessoal, para já encerrando, a gente tem, como eu falei, aquela forma mista, né? A forma mista aquele exemplo que eu dei, quando você trabalha uma área muito grande, né, e tem produtos variados, aí você, de repente, pode segmentar por área e por tipo de produto. Você tem a combinação aqui, ó, como ele está falando, ou território cliente, ou território cliente, ou produto cliente, ou território produto, né, até aquele exemplo que eu dei, o vendedor que atua no Rio de Janeiro vendendo carro, vendedor que atua em São Paulo vendendo carro, o vendedor que atua no Rio vendendo lanche, o vendedor que atua em São Paulo vendendo lanche. Né? Então, essas combinações, a melhor forma, como você vai separar, estruturar a sua equipe de vendas, não existe uma receita de bolo para você chegar e aplicar. Isso vai depender do tipo de indústria que você está atuando, segmento que você atua, tipo de produto que você vende, o tipo de cliente que você atende, as necessidades variadas dos tipos de cliente que você tem. E, normalmente, gente, você define isso com base numa experiência, né? Com base numa experiência. Por exemplo, eu já estou nesse segmento de condomínio, eu entrei no segmento de condomínio no início da minha vida profissional, estou até hoje, mais de 15 anos. Aliás já está indo para 20 anos. Eu estou na área de vendas há mais de 15, mas mexendo com condomínio há 20. Então, pela experiência que a gente vai adquirindo, a gente sabe muito bem o tipo de estrutura melhor a adotar. Vem da experiência de cada um, e normalmente a empresa tem já esse know-how para saber criar um planejamento que funcione melhor. Pessoal, olha só, deixa eu só mostrar para vocês aqui onde nós estamos, tá? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Ah, gente, eu não estou ouvindo o barulhinho das perguntas aqui. Vocês não estão vendo a minha tela? Uai, eu perguntei no início, eu compartilhei a minha tela, falei, gente, vocês estão vendo a minha tela? Vocês falaram que sim. Ah, tá. Pelo amor de Deus, não. Não, tudo bem, Rom. Tem problema não, só assustei. Falei, meu Deus, tinha perguntado lá no início, estão vendo e tal. Senão não ia estar, o pessoal não fica acompanhando o que eu estou explicando, onde eu estou ali, fica ruim, fica só me ouvindo falar aqui. Não, mas tudo bem, não tem problema não. Como eu tinha falado para vocês, pessoal, ó, hoje eu não vou me estender muito mais não. Estão voltando aí de uma fase de provas, e outra, muda agora, eu consegui matar um assunto, que era o tamanho da força de vendas, né? Falei, deu uma adiantadona boa aqui, falei bastante coisa sobre, muitos slides, sobre a estrutura, um assunto inteiro nós matamos, a estrutura da força de vendas, e aí agora também muda o assunto. Então, eu prefiro deixar próxima aula, que falta lá o resto desses slides, eu consigo, na próxima aula, encerrar a unidade 2. Que aí falta a gente falar do tamanho da força de vendas, a gente falou da estrutura. Só para você entender, a estrutura é se vai ser para o território, se vai ser para o cliente, se vai ser para o produto, ou mista. Agora, quantos vendedores? Quantos vendedores em cada área? Né? Então, existem aí algumas sugestões, alguns cálculos que você pode fazer. Existem alguns modelos para você calcular melhor o tamanho da sua equipe de vendas, que é o que a gente vai ver na próxima aula. A gente fala do tamanho da força de venda, métodos de cálculos, tá? Tem umas planilhazinhas aqui. E o último assunto, que é falando sobre o tipo de remuneração. E aí você tem a remuneração, pode ter só a remuneração fixa,
remuneração só variável, o cara que só ganha comissões, tem setores que é assim, né? Mas, na maioria das vezes, a gente vê que tem muitas empresas que pagam um salário fixo mais uma comissão, se vai ter ajuda de custo-benefício. Então, aí também tem esse assunto também para a gente ver as vantagens e as desvantagens de cada modelo desse. E eu acredito que na próxima segunda-feira a gente consegue encerrar aí a unidade 2. Aí, em maio, a gente vai ficar falando aí sobre unidade 3 e 4, que são técnicas de venda, são os assuntos bem bacanas para a gente ver, tá? Obrigado a todos aí. Olha só, se alguém quiser ainda, tá? Em termos de aula, eu já acabei por hoje. Se alguém quiser ainda tirar alguma dúvida sobre a correção da prova, eu ainda fico aqui sem o menor problema, mais uns 20 minutos, para esclarecer. De repente não ficou satisfeito lá com a correção da prova, com o ponto que eu descontei, que de repente o aluno não teve a oportunidade de comparecer aqui na semana passada, mas queria questionar a correção da prova. Se alguém quiser, eu ainda fico aqui. Para quem não tiver mais nada a reclamar, tiver tudo bem, já está liberado, pode ir mais cedo. Semana que vem a gente pega firme aí, dá uma embalada boa e termina essa unidade 2, se Deus quiser. Agradeço a todos pela participação. Fiquei muito feliz de estar aqui hoje com vocês, tá? Muito obrigado, Sabrina, Rômulo, Tainá, Marina, Augusto, tá? Todos vocês, Everson, todos vocês aí, quem eu não falei o nome, me desculpa, Priscila, né, muita Célia, muito obrigado a todos aí por ter comparecido. Vamos tocando o barco aí, semana que vem a gente continua. Muito obrigado a todos.